Olá, aqui é o Pastor Marcos Duarte e este é o Semana de Vitória. Hoje eu quero falar com você sobre vivermos no tempo de Deus. O tempo é o recurso humano mais importante que temos neste mundo. Ele é um recurso limitado e o pior é que ninguém sabe o quanto ainda tem. É comum ouvirmos expressões do tipo: você tem todo o tempo do mundo. Ora, mas ninguém sabe quanto tempo ainda tem. Algo curioso acerca do tempo é que o tempo passa independente daquilo que fazemos, dormindo ou acordado, estudando ou assistindo filmes, trabalhando ou descansando. Muitos de nós já planejamos fazer algumas coisas e no final do dia falamos: não deu tempo. Eu já vi muitas pessoas chegarem correndo em aeroportos e mesmo assim perderem aquele voo. Sabe o que elas perderam? Perderam o tempo. Eu já vi muitas pessoas chorando em volta de caixões, dizendo que não deu tempo para pedir perdão para o pai, para a mãe, para o filho, para o amigo. Somos recomendados a prestarmos atenção imediata sempre que Deus fala conosco. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Muito daquilo que as pessoas correm atrás hoje é em busca daquilo que um dia já esteve nas mãos, mas não foi valorizado. Pessoas tentando recuperar relacionamentos que elas não cuidaram. Pessoas tentando recuperar a saúde que elas não cuidaram. Tentando recuperar a bênção que um dia esteve nas mãos, mas não foi valorizada. A Bíblia fala de um homem que um dia vendeu a sua bênção da primogenitura, Esaú. Ele trocou a sua bênção por um prato de comida, mas a Bíblia também diz que um tempo depois, ele buscou com lágrimas a restituição, a recuperação da sua bênção, mas ele não conseguiu mais recuperá-la. Ela esteve em suas mãos, mas ele perdeu o tempo. O tempo de Deus para nós é como aquele amanhecer que não te espera levantar da cama. Se você dormir um pouquinho mais, você não pega o sol nascendo. É como o pôr do sol. Se você pretende tirar alguma foto no pôr do sol, fique muito atento, porque ele não vai te esperar. Durante 40 anos, o povo de Israel andou pelos desertos sendo sustentado por Deus por meio do maná, um alimento que vinha do céu todas as manhãs. O maná tinha a hora certa de descer do céu. Era logo cedo, ao amanhecer. E quando o sol esquentava, ele derretia. O maná só podia ser recolhido fresco, mas ele só era fresco naquele momento. O frescor do maná tinha tempo limitado. Sabe, aquelas coisas que Deus prepara para nós naquele momento? Ou você aproveita naquele momento, ou você perde. É como aquela palavra, sabe? Na hora certa, ela precisa ser aproveitada. Foi por isso que o cego Bartimeu gritava tanto, clamando por Jesus. Ele sabia que Jesus estava passando. Ou ele aproveitava aquele momento, ou talvez não tivesse outra chance. A Bíblia fala na parábola das 10 virgens que existiam 5 que foram consideradas loucas. Isso está em Mateus 25. Todas esperavam a chegada do noivo. 5 delas foram consideradas loucas porque não tinham azeite de reserva. Elas não tinham azeite, mas elas tinham dinheiro. E quando viram que não dava para entrar porque as lamparinas haviam se apagado, elas correram comprar azeite. Elas compraram azeite, é bem verdade, porque tinham dinheiro, mas quando voltaram
a porta já estava fechada. Tem horas que o dinheiro não resolve tudo. A questão não era de dinheiro, mas de tempo, do momento certo. Talvez algo que confunde a gente é que existem dois tempos. O tempo do homem, que é chamado de Cronos, e o tempo de Deus, que é chamado de Kairos. O tempo do homem é o tempo do nosso calendário, do nosso relógio. É daqui que surge cronômetro. Daqui também surge toda a nossa pressa e correria, porque o tempo vai embora. O Kairos significa o tempo certo, a hora certa de acontecer, o tempo de Deus. O problema é que, muitas vezes, o tempo do homem e o tempo de Deus não estão sincronizados. Existem pessoas nesse mundo que pensam que ainda tem muito tempo, mas tem bem pouco tempo. Outras pessoas pensam estarem no fim, mas elas ainda farão coisas incríveis. Tem coisas que colocamos em nossa agenda, mas não estão na agenda de Deus para nós. E tem coisas que nós nunca colocamos em nossa agenda, mas Deus agendou para nós. Cronos nos envolve e nos consome de tal modo que pode nos fazer perder o Kairos de Deus. Como o tempo é um recurso tão imprevisível, eu quero fazer duas considerações e te dar uma orientação bíblica. Primeira, não fique presumindo que tem tempo demais, porque você não sabe quanto tempo ainda tem. Segunda, não diga que não tem mais tempo. No tempo de Deus, hoje pode ser o seu grande dia, o dia do seu clamor, da sua cura, do seu perdão, do seu recomeço. Então, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Que Deus te abençoe ricamente. Tenha uma semana de vitória.